A Deus, que bênção, louvado seja Deus. Eu quero compartilhar uma palavra aqui com os irmãos e também agradecer aqueles irmãos que têm nos acompanhado na live. Geralmente, todo domingo, a gente não faz a live do culto todo. Nós começamos o culto 9h30. Mas a gente começa a nossa live às 10 horas da manhã. Amém? Então, eu quero louvar ao Senhor por esse dia e trazer aqui uma palavra no coração dos irmãos. Amém? Então, a palavra dessa manhã que eu quero aqui passar para os irmãos é o poder da decisão. Repita comigo. O poder da decisão. É um tema que eu quero falar aqui. E eu quero ler aqui Números 22, versículo 9. Números 22, 9. É a história de um profeta chamado Balaão. Balaão. Então você que está acessando a nossa live, fique até o final dessa mensagem, porque Deus vai falar com você poderosamente. Você não abriu essa live por nada. O Espírito de Deus te tocou a você abrir essa live. Então nós estamos transmitindo e depois também nós estaremos aí salvando ela e colocando em outras plataformas como YouTube e Facebook. Diz assim, Números 22, versículo 9. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora e amaldiçoa-o. Porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque tomou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles, os quais foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderei ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu lhe disser. Então Balaão levantou-se pela manhã e abardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e os dois de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembaiada na mão, pelo que desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um
para outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso, tornou-a a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, do qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancasse essas 3 vezes? Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim, quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancasse a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de mim. E se ela não se desviasse diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas isso não está aqui nesse texto, mas eu vejo assim, tudo tem que ser feito conforme a vontade do Senhor. Amém? Por isso nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor. E nós vemos até esse versículo 34, onde encerra aqui: pequei porque não sabia que estava no caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Amados, nós vemos nesse texto aqui, essa passagem bíblica, muito conhecida, desse homem chamado Balaão, esse profeta, um homem que tinha uma convivência tão íntima com Deus, que Deus falava com ele assim, como face a face. Quer dizer, para Deus falar do jeito que falava com Balaão, é porque ele tinha uma intimidade com Deus. Ele era um homem firme, ele era um homem devoto a Deus. Mas nós vemos que através dessa passagem bíblica que nós lemos aqui, nós vemos que Balaão tomou decisões precipitadas, tomou decisões erradas. Mesmo com toda essa facilidade de ouvir a Deus, né, ele tomou uma decisão, seguiu um caminho que não era para seguir. Agora, se Balaão, que Deus falava com ele tomou decisões erradas na vida, quanto mais eu e você. Quanto mais nós que temos essa limitação de ouvir a Deus. Quanto mais nós que temos essa limitação de entender esses propósitos de Deus. Então eu quero compartilhar aqui com os irmãos e aqueles que estão me ouvindo na live, sobre esse assunto que vem queimando no meu coração há dias essa mensagem: o poder da decisão. O poder que tem quando a gente toma uma decisão. Amados, querendo ou não, vai haver momentos que você tem que decidir. Que você tem que parar e falar: eu preciso tomar uma decisão com relação a esse assunto, com relação a outro assunto. Tem coisas que a gente precisa decidir. E como a gente sabe, como a gente pode discernir que estamos tomando a decisão certa? Então, ao longo dessa mensagem, eu quero passar para vocês que, pela experiência e convivência no Evangelho em Cristo, hoje eu entendo que nem sempre algumas decisões que eu tomei no passado foram as melhores.
Então, a gente vai andando com Deus, vai aprendendo com a palavra de Deus, e a gente começa a perceber tantas decisões que tomamos lá atrás e achávamos que essas decisões eram certas. E hoje, pela experiência de vida no Evangelho, a gente percebe que não era a melhor decisão. Então eu quero dizer aos irmãos que muitos cristãos, principalmente aqueles mais pentecostalistas, né? Aqueles que acham que tem o fervor, que Deus está falando com ele, que vê sonhos, que fica baseado muitas das vezes no sensacionalismo. Então, isso é um perigo muito grande. Porque quando você acha, né, que você está muito próximo de Deus, você começa a tomar decisões achando que é Deus que está ali no controle. E muitas das vezes não é Deus que está com a pessoa naquela decisão que ela está tomando. Então nós podemos notar, né, que o que aconteceu, o que acontece conosco, também aconteceram com os homens na Bíblia. Quantas pessoas, quantos homens na Bíblia também tomaram decisões que não foram as melhores. E ele achava que estava tomando a decisão certa. Então, infelizmente, às vezes, nós tomamos algumas decisões achando que Deus está aprovando. E Deus não está aprovando. Então, por exemplo, nós temos a história de Jefté. Não sei se você já ouviu falar nesse homem chamado Jefté. Lá em Juízes, capítulo 11, no versículo 30. Olha o que aconteceu. Esse homem, ele estava ganhando as guerras. Deus estava abençoando ele. Aí esse homem vai e fala assim, tem aqueles inimigos muito fortes, né? Os filhos de Amon, os amonitas. Então eu vou fazer um voto aqui. Ele não precisava, Deus já estava com ele. Mas ele falou, eu vou fazer um voto. E olha o voto que ele fez. No Juízes 11:30. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente deres filhos de Amon na minha mão, vindo pois, deres nas minhas mãos, aí no 34, vamos ver, no 31 mesmo. E assim Jefté passou, 31. E aquilo que saindo na porta da minha casa, me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e o oferecerei em holocausto. Ele fez um voto ao Senhor, que se ele ganhasse aquela guerra, o primeiro que aparecesse na frente dele, ele ia pegar e oferecer em holocausto ao Senhor. E sabe quem apareceu? A filha dele. Porque ele estava vindo da guerra, a única filha que ele tinha, veio dançando, se alegrando, porque ele tinha ganhado a guerra. E ali, olha só, que decisão que Jefté tomou na vida, que achava que era uma decisão que estava agradando a Deus. Ele não fez aquilo ali, ele fez aquele voto para agradar a Deus. Mas olha que enroscada Jefté se meteu. E no versículo então aqui, no 34, vindo pois Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adultos e com danças, e era ela a única filha dele. Quer dizer, teve que sacrificar a filha por causa do voto, né? Um voto totalmente, né? Besta, um voto sem sentido nenhum. Nós vemos também Moisés. Moisés achou que estava tomando a decisão certa quando matou o egípcio. Ele viu os filhos de Israel sofrendo ali, e Moisés foi lá e matou o egípcio que estava castigando o povo que ele via que ele pertencia àquele povo, e ele foi lá e com a própria força, achando que estava fazendo algo, né, que era agradando a Deus. Tudo bem, foi decisão dele, mas foi decisões erradas. Depois ele teve que sair fugido dali, do Egito. E nós vemos também Judas Iscariotes.
vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Amado, eu acredito que Judas não tinha intenção de que Jesus fosse morto ali, levado ao Calvário. Judas, ele era tipo de um ativista. E ele queria que o reino de Deus fosse implantado na terra. E como Jesus, sabendo que era rei, né, o rei dos judeus, tudo, que ele veio implantar o seu reino, então eu até acredito que Judas, ele achava que, mesmo ele vendendo Jesus, quando viesse prender Jesus, Jesus ia dar ordem aos anjos e ia prender todo mundo e ia estabelecer o reino dele. Então, para mim, Judas, ele vendeu Jesus, mas no coração dele, quem sabe, eu, né, vendo, entendendo dessa forma, para mim Judas, mesmo ele sendo um mau caráter, de muitas das vezes fazer coisas erradas, eu não acredito que ele queria que Jesus morresse. Por que que ele se enforcou? Por que que ele se suicidou? Porque como Jesus não deu ordem aos anjos para estabelecer o reino na terra, e viu que ele ia ser morto mesmo, então caiu a consciência dele, pesou a consciência dele, e ele ali suicidou-se. É uma decisão que ele tomou, de vender Jesus ali, não precisava daquilo. Mas às vezes, quem sabe, no pensamento dele, era a decisão correta para adiantar que o reino de Deus fosse estabelecido. Então nós vemos aqui, pessoas dentro da Bíblia, eu poderia citar aqui, irmãos, vários textos de homens e mulheres de Deus na Bíblia, que tomaram decisões achando que era Deus que estavam com ele. E como podemos então nós discernir, irmão, o momento certo, ao tomarmos as decisões em nossa vida? Como saber se Deus estará conosco naquilo que precisamos decidir? Isso não é uma tarefa fácil. É muito difícil você entender isso. Como a gente pode saber? Se realmente dermos, somente se nós dermos ouvido à voz do Espírito Santo e não à voz do nosso ego, nós vamos ter a certeza que nós não estamos tomando decisões precipitadas e enganosas. Então, primeira coisa que eu quero aqui compartilhar com os irmãos nessa mensagem é que a maturidade com o tempo no Evangelho ela se adquire ao longo prazo e não ao curto prazo. Então, a gente vai tomar decisões na vida conforme a maturidade que a gente tem no Evangelho. E também, isso, mesmo se for uma decisão secular, uma decisão que não vão colocar assim, tem decisões que somente o Evangelho, a graça de Deus, vai revelar para a gente se é uma decisão certa ou errada. Ah, mas quer dizer que as pessoas aí andam só tomando decisão errada? Não. Mas a maturidade faz com que a pessoa aprenda também. Um exemplo, uma maturidade conjugal. A pessoa com o tempo, ela não vai errar tomando decisões como no início do seu relacionamento. Os irmãos estão compreendendo? Então eu quero ler aqui Números 22, para nós contextualizar essa história de Balaão. Olha só, Números 22, 9. 22, 9. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? Olha a preocupação de Deus, irmão. Quem é essas pessoas que estão andando com você? Aí Deus faz a pergunta, e Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, que enviou dizendo: eis que o povo saiu do Egito. Quem é esse povo que saiu do Egito? Moisés. Moisés. O povo saiu do Egito, e esse povo cobre a face da terra. Vem agora e amaldiçoou, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo? Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará este povo,
porque este povo é bendito. Aí, olha só, a maturidade, tanto pessoal como espiritual, ela é adquirida depois de longos anos de convivência com aqueles que estão mais próximos de nós. Pode ser um amigo, você vai convivendo com ele, você vai aprender com esse amigo. Você que tem no seu casamento, um vai aprendendo com o outro, vai te deixando mais maduro em tomar algumas decisões. Isso, se você, com seu patrão, quanto mais tempo você ficar naquela empresa, você também, profissionalmente, vai tomar decisões mais maduras com o tempo naquela empresa. E Balaão, havia um tempo que andava com Deus. Mas olha o que aconteceu. Por exemplo, quanto mais nós passamos anos em convivência com o nosso cônjuge, com o nosso patrão, os amigos, a gente vai melhorando ao tomar algumas decisões. Por causa do quê? Da maturidade. A maturidade, ela vem ao longo prazo. Eu posso dizer, e confesso e reconheço que ainda tenho muitas falhas. Mas uma delas é por muitas das vezes, às vezes eu falo algo, né? Às vezes até eu e minha esposa, às vezes eu falo algo e com o tempo eu não me lembro daquilo que eu falei, irmão. Acontece muito comigo isso. Às vezes, né? Você falou isso, mas quando eu falei isso? Eu não lembro que eu falei isso. Eu estou falando que é uma falha que eu tenho. Até vamos colocar, se me lembrar coisas que eu falei de 2 semanas até um mês atrás, eu lembro agora coisa de 10 meses atrás, às vezes algo que a pessoa grava ali, eu não lembro, né? Então minha esposa, ela já me conhece, e ela, pelo tempo que ela tem de convivência comigo, ela tolera muitas coisas quando eu falo para ela, não, eu não falei isso, você falou, não, eu não falei, então tá bom, então ela já sabe, ela já me conhece, tá entendendo? Então, e assim também tem coisas que eu já conheço. O tempo que eu convivo com ela, se às vezes ela não está concordando com algo, só o olhar dela para mim eu já sei que ela não está concordando com aquilo. Por quê? Porque é o tempo que eu ando com ela, é o tempo. Então, tem certas coisas que fica mais fácil para tomar decisões. Tem esse relacionamento próximo. Os irmãos estão entendendo? Então, conforme você vai ter nessa convivência de vida, que seja na sociedade, que seja, né, com amigos, parentes, você vai conhecendo as pessoas. Então, quando você vai tomar algumas decisões com relação àquilo que está envolvido, você vai tomar uma decisão com mais maturidade. Então, eu posso te dizer, com 32 anos de casado, tanto eu como ela, nós adquirimos muita experiência nesses anos de convivência, né? E a gente acaba tolerando algumas atitudes um do outro por causa da convivência. Eu conheço ela muito bem, ela me conhece muito bem. Nós sabemos o momento certo em tomar algumas decisões em concordância. Então, eu quero te dizer, agora, como nós podemos saber, irmão, se Deus está de acordo com aquilo que nós estamos decidindo? Como é que você sabe se Deus está de acordo? Como é que você vai saber se Ele está do teu lado naquilo que você está tomando uma decisão? Como entender? Como discernir essa perfeita e agradável vontade de Deus? Somente, irmãos, aqueles que buscam ter uma convivência com Ele. Uma convivência de comunhão na oração. Uma convivência de buscar a Ele. Então, você tem essa convivência mais íntima com Deus, você vai ouvir a voz dele, você vai compreender aquilo que ele está querendo dizer, aquilo que você quer fazer, ele vai te direcionar a você não tomar decisões precipitadas. Então, a sua devocional com Deus, o seu tempo com Deus é importante. Como assim é importante no seu lar, na sua casa, no seu trabalho? Nós precisamos ter essa intimidade com Deus para saber discernir melhor quando a gente vai fazer algo e não sabe se está tomando uma decisão certa. Então, a primeira coisa, essa maturidade, ela vai vir na nossa vida conforme o relacionamento mais próximo que a gente vai tendo com Deus para tomar essas decisões. Esse é um dos primeiros passos.
Segundo passo, eu quero dizer que Deus nos deu livre arbítrio de decidirmos, e Ele jamais vai interferir na nossa decisão. Foi o que aconteceu com Balaão aqui, irmãos. Primeiro, Deus pergunta para ele: quem é esse povo que está andando com você? E ele fala: filho dos amonitas. Aí Deus falou para ele: não, aquele povo lá que ele quer que amaldiçoe, ele é bendito. Eu não quero que amaldiçoe aquele povo. Aí Balaão foi lá e falou: olha, volta para sua terra, fala para Balaque. Ele falou para os príncipes de Balaque: fala para ele, volta para a tua terra, porque Deus não está permitindo. Deus não está permitindo. Aí Balaque vai lá: não, eu vou mandar mais príncipe, mais poderosa. Vamos lá conversar com ele, nós vamos honrar ele. Quer dizer, honrar, né? Honrar, vamos honrar ele. Vamos lá, vamos conversar com ele de novo. Aí o que ele tinha que falar, irmão? Se Deus já tinha falado que aquele povo era bendito, o que Balaão tinha que falar? Não, tá aqui, eu não vou falar nada. Mas ele falou assim: olha, como eu posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Mas eu rogo a vocês, fique aqui, fique mais um pouquinho, que eu vou consultar Deus de novo. Olha só. Aí, Números 22:16 diz assim: os quais foram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir ter a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ir além da ordem do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu disser. Agora, irmão, primeiro, Deus falou: não amaldiçoa esse povo. O que você está fazendo com esse povo? Aí, Balaão vai lá dar a notícia: não posso amaldiçoar esse povo. Deus não quer que amaldiçoa. Aí eles vêm oferecendo mais presente. Eu não posso fazer isso, mas eu vou vou consultar Deus de novo, tá bom? Vou falar com Deus de novo, tá bom? Quem sabe, né? Quem sabe ele vai lá e manda, né? Manda seguir em frente. Aí Deus vai e fala: segue então. Vai lá. Aí, olha só o que aconteceu. Então Balaão se levantou-se pela manhã, guardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu porque ele ia. Irmão, calma aí. Deus não falou para ele ir? Agora Deus fala para ele: agora a ira de Deus se acende? Porque Deus não esperava que Balaão fosse. Tá bom, você vai, é decisão sua. Você decide, vai. Deus não vai impedir. Você está entendendo, irmão? Está entendendo que muitas das vezes você faz coisas achando que Deus falou para você fazer, mas Deus não queria que você fosse. Deus não queria que você fizesse. Deus permite muitas das vezes. Você quer fazer? Você quer ir? Vai então. Mas aí nós vemos que Deus irou. Deus irou. No 22, e a ira de Deus acendeu porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta e dos seus servos com ele. Então nós vemos aqui, tem tantos crentes agindo, tomando decisões por conta própria. Estão enganando a si mesmo, achando que Deus está junto com ele. É isso que tem acontecido, irmão. É isso que tem acontecido. Quando o nosso coração já decidirmos fazer algo, dificilmente aceitaremos opiniões ou conselhos de outras pessoas. Abaixa um pouquinho o fundo para mim, Sidney. Se colocar o instrumental é melhor. Então, o louvor. Então, quando o nosso coração já decidimos fazer algo, dificilmente a gente vai aceitar. Irmãos, eu sou pastor.
Quando vem um irmão e fala assim, pastor, eu estou saindo, estou indo em tal igreja. Eu falei, irmão, vai com Deus. Porque ele não está pedindo orientação. Ele não está pedindo se vai ser bom ou não. Ele já decidiu. Quando a pessoa está decidida, não adianta, irmão. É a mesma coisa, um filho chega em você, pai, eu estou namorando. E aí, o que você vai fazer? Vai falar para ele, não, toca namorado daqui? Ele já, de repente, é uma tranqueira. É uma pessoa que não é boa para ele. Você sabe que não é boa, mas ele já falou. Ele já falou que ele já está namorando, o que você vai fazer? Ele já decidiu. Então, quando a pessoa já decidiu, você vai fazer o quê? Foi o que aconteceu com o Balaão. Balaão parece que estava já decidido caminhar. E Deus não queria, Deus queria ver se Balaão recusasse ali. Tá bom, Balaão, vai. Ele falou assim, Senhor, eu não vou. Eu não vou, porque eu não estou tendo paz nisso. Amaldiçoar o povo. Ô Senhor, manda outro. Olha só, Deus ia ficar tão contente com Balaão. Mas Balaão foi lá. Não, fica aqui, eu vou rogar a Deus. Quem sabe ele muda de ideia. Amados, é assim. Então, quando o nosso coração já está decidido por alguma coisa, não tem o que fazer. Infelizmente, muitos crentes cometem grandes erros porque estão tão ansiosos para tomar aquela decisão na sua vida, que vê anjo falando com ele em sonho. Vê Deus confirmando através de uma palavra, de um louvor. Olha, Deus confirmou aquela decisão que eu quero tomar. Então ele começa a ver coisa em tudo quanto é lugar. Ele começa a achar que aquilo que está na mente dele foi colocado por Deus. É um perigo isso. É um grande perigo. Então, a pessoa passa, qualquer palavra é confirmação. E o pior, quando ele quebra a cara, ele nem é humilde para reconhecer que ele cometeu uma burrada. Às vezes ele fica ainda questionando a Deus, mas Deus tinha falado, mas Deus estava comigo, por que deu errado? Então, eu quero dizer que infelizmente a gente comete muitos erros, tomamos decisões erradas, achando que Deus está ali apoiando aquela decisão. Outra coisa, precisamos assumir a responsabilidade quando cometemos erros causados por nossas decisões. Porque às vezes a gente vai lá, comete o erro e fala, puxa vida, eu pensava que Deus estava comigo nisso aqui, me perdoa. Mas muitas das vezes, as pessoas, elas não têm esse coração. Olha Números 22, 32. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancasse a tua jumenta, e eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Olha só que o anjo falou, o seu caminho é perverso diante de mim. Irmãos, Balaão estava indo achando que Deus estava com ele, mas o caminho que Balaão estava seguindo era perverso. Era totalmente contrário à vontade de Deus. Porém a jumenta me viu, versículo 33, 22, 33 de Números. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. E se ela não se desviasse diante de mim, na verdade, que eu agora te havia matado e ela deixaria com vida. E deixaria ela com vida. Então Balaão disse ao Senhor, olha só, Balaão reconheceu o erro dele. Pequei, porque não sabia que estava neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Quer dizer, pelo menos ele foi humilde aqui. Reconheceu que estava errado. Reconheceu que aquilo que ele estava querendo fazer não era a vontade de Deus. Ele estava tomando uma decisão totalmente contrária à vontade de Deus. Agora, a mula, engraçado, né? Deus usou a mula ali. A mula pode representar a situação daquilo que nos leva em direção ao objetivo que queremos efetuar. Às vezes nós temos um objetivo no coração e queremos efetuar aquele objetivo. Então, às vezes, aquela decisão que estamos tomando, que estamos sendo levados,
temos que tomar cuidado com os sinais. A mula é um sinal, irmão. Deus deu 3 sinais para Balaão desistir. Uma delas, eu me lembro que quando eu tive um pônei, eu me senti ali, no lugar de Balaão ali, porque eu tive um pônei. Uma vez eu montei nesse pônei e ele ficou muito tempo sem montar nele. E você sabe, cavalo, quando você monta nele, ele fica preguiçoso se você não montar sempre nele. Aí ele não quer que você monte nele, porque ele está preguiçoso. E eu tinha um pônei, e eu montei naquele pônei, sabe o que ele fez comigo? Ele me levou até a cerca de arame e começou a querer rasgar minha perna no arame para eu pular de cima dele. A mula fez a mesma coisa. Ela viu o caminho estreito, falou, o que? O anjo está ali, eu vou levar Balaão ali. Começou a esfregar Balaão no muro, para Balaão parar. De vez de Balaão falar, não é a vontade de Deus, ó Deus dando sinal. Não é para mim, não. Ele começou a espancar a mula. Começou a espancar aquela mula. Então, agora, Deus dá sinais. Quando você está tomando uma decisão, irmãos, Deus vai te dar sinais se aquilo é da vontade de Deus ou não, amém? Então, quando está havendo qualquer situação que não está dando certo, pare. A mula ali, por várias vezes, deu o sinal para Balaão parar de prosseguir. Pare, stop, não siga em frente, não continue. Mas Balaão espancava. Pela força queria continuar o caminho. E muitos cristãos é assim. A coisa está dando tudo errado e ele quer ainda fazer com que aquilo aconteça. Ele começa a procurar caminhos para aquilo acontecer. Os irmãos estão compreendendo? Então, quando você está tomando uma decisão, está dando errado, não procure atalhos. Não procure atalhos. Porque muitas das vezes Deus está te dando a oportunidade de você parar ali, senão você vai entrar numa enrascada. E nós vemos aqui que a mula é um animal irracional. Mas parecia que irracional naquele momento não era a mula, mas era Balaão. Balaão, na verdade, estava fazendo a papel de mula, né? Tem até a expressão hoje, eu não sei nem se veio por causa de sua mula, né? Quer dizer, né? Para, né? E nós vemos ali, então, Deus não permitindo aquela situação. Irmãos, eu posso dizer para vocês, não é fácil. Não quer dizer que você está aqui na igreja, que você é um servo de Deus, que você é dizimista fiel, que você louva a Deus, que todas as decisões que você tomar daqui para frente por causa disso, é Deus que está com você nessa decisão. Você precisa entender que tem decisões, Deus não está de acordo e vai te dar sinais para você fazer aquilo. Mas tem certas decisões que são nós que tomamos por nós mesmos. Precisamos tomar cuidado com isso. Não quero dizer que toda decisão que você tomar também, ela é ruim. Mas quando você não tiver paz, não continue, amém? Eu me lembro uma vez que eu tinha vontade de ter um carro. Eu já contei isso para os irmãos. Era o meu sonho aquele carro. Eu sonhava com aquele carro. Todo lugar que eu via aquele carro, eu ficava apaixonado naquele carro. Quando eu fui mandado embora, peguei meus direitos e eu comecei, quando chegava lá no monte, a gente ia para o monte orar, eu via até a roda do carro passando assim. Comecei a sonhar, irmão, eu sonhei. O carro, né? Isso é o pentecostalista, né? Fica buscando vigília e tudo, tal, para confirmar aquilo que está no coração dele, que às vezes nem está no coração de Deus. A minha casa, irmão, não era nem rebocada, o meu quintal cheio de barro, nem tinha portão direito, e queria ter um carro totalmente fora do meu nível. Até que de tanto eu insistir, de tanto eu ser um Balaão, entendeu? Deus foi lá, então vai lá e compra. Aí apareceu, eu estava com dinheiro, um juiz, olha só, comprei o carro do juiz.
Aquele carro era carro de juiz. Meu Deus do céu, irmão, não tinha nem... Aí eu peguei, fui lá, comprei aquele carro. 2 dias, irmão, 2 dias só com o carro. Encostado o carro na porta, veio um rapaz lá, deixou o carro dele numa descida, esqueceu de apertar o freio de mão, desceu do carro, o carro foi lá, desceu, acabou com o meu carro. Irmão, eu chorei tanto. Mas foi sonho de Deus. Deus me mostrou. E chorando no meio da rua, sério, pastor aqui. Aí maturidade, eu chorando. Aí todo mundo se locomovendo, coitadinho dele. Né? Eu era um obreiro, né? E vendo aquele cara todo amassado, sem dinheiro, desempregado. Aí eu ligo para o meu pastor, o pastor Herbert, bateram no meu carro, pastor Herbert. Pastor Herbert, vem aqui fazer uma oração por mim. Pastor Herbert chega com aquele carrão dele. Aí mostra o cartão da Porto Seguro, irmão, por isso que é bom ter cartão do Porto Seguro, né? Aí eu quase eu mandei embora o pastor da minha casa, quase bati nele. Eu vim aqui para receber uma palavra com o senhor, pastor, mas o que Deus está querendo dizer? Como você vai ter um carro desse e não vai ter seguro? Vai ter um carro desse aí, irmão, eu sofri com aquele carro. Eu sofri tanto com aquele carro. E eu achava que era da vontade de Deus. Então você vê que como a mente do ser humano é, eu via profeta falando comigo, agora sim, é de Deus. A gente começa a ouvir aquilo que a gente quer ouvir, essa é a verdade. Então somente uma experiência para contar para os irmãos, e eu quero dizer e concluir aqui, como que você vai saber então que você está tomando uma decisão certa? Por isso eu te aconselho, tome cuidado quando você decidir no seu coração uma decisão por si próprio, achando que Deus está aprovando. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Primeiro, siga os sinais de Deus. Deus vai te dar sinais, amém, irmãos? Se Deus deu sinal para Balaão, Ele vai dar para você. Você também é filho de Deus. Ele vai te dar um sinal, Ele vai mostrar. Nunca prossiga se algo está tirando a tua paz. Irmão, um dos sinais que eu tenho quando aquilo não está sendo bom, é quando eu não tenho paz. É quando você não dorme bem, você fica pensativo. Então, quando isso começa a acontecer, é o botão de alerta surgindo. É o botão de alerta surgindo. Então, nunca prossiga se algo está tirando a tua paz. Sempre busca ajuda pastoral, irmão. Busca ajuda pastoral. Quando tiver qualquer dúvida, né, você está tendo uma dúvida de tomar uma decisão, converse com seu pastor. Às vezes seu pastor nunca passou, né, não tem uma experiência, muitas das vezes, daquilo que você quer decidir. Às vezes ele não tem aquela experiência, mas eu tenho certeza que às vezes Deus pode dar uma direção para ele que você, às vezes Deus falou com você, você não entendeu, Deus vai falar com ele, ele vai entender, amém? Então procure, não vai tomando decisões assim, do nada. Converse com o seu líder, converse com o seu líder de célula, converse com o seu pastor. Outra coisa, busque sempre opiniões e conselhos de pessoas confiáveis e maduras na fé. Pessoas que você possa confiar. A Bíblia fala que precisamos ter muitos conselhos. Há multidões de conselhos, você vai errar menos. Você pode até errar, mas Deus pode te dar um livramento ali, porque você já ouviu pessoas experientes naquela situação. Ore sempre. Ore a Deus sempre antes de tomar qualquer decisão importante. Nunca faça nada sem orar. Ore, peça a direção de Deus. Então, somente a gente temos que acreditar que o Senhor vai trazer uma paz no nosso coração. Amém? Deus vai nos colocar ali diante de uma situação. Ele vai ver se aquilo vai ser bom para a sua vida ou não. Eu fico aqui indignado com Balaão. Por que Balaão foi seguir aquele caminho, sendo que Deus já tinha falado? É a teimosia. A teimosia. Infelizmente,
a nossa teimosia faz a gente precipitar em muitas decisões que a gente toma na vida. Vamos coloque-se em pé, em nome de Jesus. Quero fazer uma oração por você. Eu quero orar. Eu sei que não é fácil discernir, muitas das vezes, a vontade do Senhor. Não é fácil compreender, principalmente em algo que a gente está necessitado. Quando a gente está mais precisando, é na onde que a gente toma mais decisões erradas. Porque às vezes a gente precisa tanto daquilo, que a gente acaba colocando, como se diz aquele ditado, o carro na frente dos bois. Aí a gente, para querer, por causa da ansiedade, para querer conseguir, para querer conquistar algo mais rápido. Mas sempre é bom ouvir a voz do Senhor, discernir os sinais do Senhor, para que a bênção do Senhor seja completa. Porque a bênção do Senhor não acrescenta dores. Se você fez algo que está sendo ruim para você, mas você falou, mas Deus falou comigo. Deus falou no meu coração. Tome cuidado, o coração é enganoso. Muitas das vezes você fala, nossa, está trazendo dor. Irmão, tenho certeza absoluta que Deus não está nesse negócio. Sabe por que Deus não está nesse negócio? Porque a bênção de Deus não traz dores. A bênção de Deus somente traz paz. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, meu Deus, por essa orientação. Sabemos que a cada dia da nossa vida a gente temos que tomar decisões importantes na família, no trabalho, na igreja. Precisamos entender qual é a vontade do Senhor, mas infelizmente, às vezes nós agimos como criança. Meu Deus, queremos as coisas do nosso tempo, da nossa maneira, da nossa forma. Meu Deus, pedimos ao Senhor a tua misericórdia, que o Senhor nos livre, Pai amado, de nós ir para caminho que não devemos ir. Meu Deus, de fechar contratos que não está diante da vontade do Senhor, assinar coisas e muitas das vezes até ajudar pessoas achando que nós estamos fazendo bem para aquelas pessoas. Quantas das vezes eu quis ajudar pessoas e não era para ajudar, porque o Senhor estava trabalhando na vida daquela pessoa. Meu Deus, que o Senhor nos livre, nos dê direção, nos dê entendimento, que a nossa mente seja uma mente sadia, uma mente que venha discernir a vontade do Pai, o entender do Pai. Eu peço ao Senhor, meu Deus, nos ajude, nos fortifique, nos dê vitória, livra-nos do mal, livra-nos dos caminhos dos amonitas, dos moabitas, daqueles que querem oferecer prestígio. Meu Deus, no nome de Jesus, queremos agir conforme a tua vontade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, irmãos. Glórias a Deus. Que essa palavra fica no teu coração. E você é um homem, uma mulher de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, te dar discernimento. Porque hoje, fazendo as coisas certas já é difícil. E errar é mais complicado ainda. Então vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe e nos ajude. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a bênção de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja conosco para todos sempre. Amém. Você que assistiu essa live, que Deus te abençoe e que daqui para frente, ore a Deus, peça a direção de Deus. E eu tenho certeza que as suas decisões tomadas serão muito melhores do que decisões que você tomou antes, no nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz, no nome de Jesus.